para relaxar, para curtir, para conhecer. Paraná, na beira do mar, nada na lagoa, anda bem de boa, para encantar. Paraná, descer cachoeira, respirar lá do alto, acender a fogueira, para vibrar. Paraná, nascer em família, juntar a galera, sorrir todo dia, para animar. Paraná, provar cada mesa, ouvir tanta história, curtir a beleza, para viver. Paraná, Para viajar, Paraná. Paraná. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Como vocês estão? Licença para entrar na casa de cada um de vocês e está começando mais um programa Café com Axé, levando espiritualidade, reflexão e uma conversa solta sobre ancestralidade, sobre espiritualidade para a sua vida e para o seu lar. Então, já vai lá, prepara o teu café e vem comigo. Pra despertar, alimentando a alma e o olhar, entre guias, luz e proteção, eu sigo firme na minha missão. É café com axé, vem se encontrar, todo dia um novo despertar. E vamos lá para mais um Café com Axé, e no dia de hoje, trazer a palavra da espiritualidade para você. Então já pegou o seu café? Agora vem comigo que você vai receber o seu axé no seu caminho, na sua vida. Muitas pessoas, elas perguntam, elas questionam e ficam ali entre altos e baixos de quando eu devo procurar a espiritualidade. Exatamente. Quando será que eu devo procurar a espiritualidade? Tem muitas pessoas que às vezes a vida está travada, a vida está amarrada, a vida está em caos, não anda para frente, nada acontece, tem um plano, um sonho, esse plano, esse sonho, esse objetivo, ele desanda, ele vira aquela bagunça. Você já sentiu isso? Me conta aí, você de casa que está acompanhando o nosso programa, você já sentiu isso? Para pensar. Será que aquele problema que você está vivendo lá no seu trabalho, na sua empresa, no seu relacionamento, ele é de causa espiritual ou ele é somente um problema do cotidiano? A gente precisa saber identificar isso. Então muitas pessoas, elas não sabem ter essa transição, não sabem ter esse ciclo dentro da espiritualidade, de entender, de compreender qual é a hora que você deve procurar tomar uma atitude. Porque o mundo é feito de atitude. A espiritualidade, ela não ocupa a nossa mente, o nosso coração, a todo momento, ela está dentro de nós, como uma possessão ou algo do gênero. A espiritualidade, ela olha, analisa as nossas ações. O que nós estamos fazendo? Quais atitudes nós estamos tomando? O que nós estamos, como estamos agindo para resolver aquele problema e aquela situação? Tem mal, que pode ser demanda espiritual, que pode ser atrapalhos espirituais. Tem mal, que pode ser hereditários. E tem coisas que são somente vivências que você precisa passar, aprender dentro do seu caminho. Então, não confundam as coisas e nem coloque também tudo como culpa da espiritualidade. Você já viu aquela amiga ou aquele amigo que tudo culpa a espiritualidade? Meu carro quebrou, culpa da espiritualidade. Foi mandado embora do serviço, culpa da espiritualidade. Às vezes, não é. Às vezes foi falta da sua manutenção, às vezes no serviço foi falta da sua dedicação, nos seus objetivos, nas suas metas. Tem coisas que são cotidianas. Então a gente não pode aderir tudo como se fosse espiritualidade. Porém, a gente não pode esquecer em momento algum que o mundo espiritual, como eu falei, analisa as nossas ações, as nossas atitudes. Então, fica ligadinho aí com a gente, fica ligadinho junto no programa Café com Axé, que hoje você vai descobrir como que você identifica esses males da sua vida e qual é o momento dele.
né? Se ele é realmente espiritual, se é hereditário ou se só é algum momento do teu cotidiano. Porque às vezes você está vivendo com essa aflição, com essa perturbação. E também já corre lá no nosso Instagram, tá passando aqui no rodapé, para você mandar sua pergunta, sua dúvida, seu conselho, sua orientação, aquilo que você precisa, aquilo que você quer receber aqui do programa Café com Axé. Porque a gente não pode esquecer que Café com Axé ele é feito para você e também feito por você que nos acompanha. Então deixa lá a sua dica, deixa lá a sua pergunta que a gente vai estar trazendo aqui nos próximos programas para estar ali te esclarecendo, te auxiliando, porque talvez a tua dúvida seja a dúvida de muitas pessoas. Eu, há um tempo atrás, atendi uma pessoa na minha mesa de jogo que ela chegou muito aflita, muito angustiada, com a vida totalmente travada, cheia de obstáculos, cheia de altos e baixos. Nossa, coitada, estava por pena, trancada, travada, amarrada, e ela muito se questionava. Só que ela tinha na mente dela, na cabeça dela, de forma incisiva, que era feitiço, que era demanda espiritual, que alguém tinha feito um trabalho, uma magia, uma macumba, como dizem por aí, para ela. E ela vivia com esse sofrimento. Já tinha procurado alguns lugares e que tinham falado que era demandas espirituais, só que a gente precisa ser honesto, porque quando nós somos sacerdotes, líderes religiosos, a gente tem que ter a palavra única. E a palavra única é a palavra do espiritual. A gente não pode orientar além do que a espiritualidade nos permite. E no jogo dela eu falei para ela, minha filha, teu problema não é feitiço. Existem cargas espirituais, atrapalhos espirituais na sua volta, mas o seu problema é hereditário. Você está trazendo penitências, karmas espirituais da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, da sua árvore genealógica. Então, hoje o que você está vivendo, toda essa turbulência, esse caos na sua vida, as coisas amarradas, as coisas travadas, vem exatamente porque você traz esse problema de vidas passadas. Ou seja, hereditário, né? Ancestral. E aí ela vai pagando essa dívida que ficou mal resolvida lá atrás pelos nossos antepassados, a pessoa tem que pagar aquela dívida. Aí é onde a vida não vai, a coisa não vai, os caminhos não andam, as coisas não fluem. A pessoa anda em círculo. Por que ela anda em círculo? Exatamente por não compreender que existe hereditariedade. Então, muitas das vezes, um problema repetido na parte amorosa, na parte financeira, um problema repetido que você percebe que seu pai ou sua mãe sofreu, que seu irmão, sua irmã está sofrendo, que seu avô, sua avó sofreu, é indícios de maldição hereditária, de problemas hereditários, que está ali assolando a tua vida, assolando o seu caminho. Em contrapartida, quando a gente identifica que é uma demanda espiritual, um feitiço, é quando as coisas elas acontecem de forma surreal. Estava tudo perfeito, a manutenção do seu carro em dia, e de repente tudo começa a desandar, carro quebra, geladeira estraga, o seu relacionamento perfeito começa a virar uma briga, uma confusão. São indícios de uma atenção espiritual muito forte aí, uma energia pesada drenando você, sugando o seu caminho, sugando as suas energias, sugando a sua trajetória. Então, essa é a diferença. Olha só como que pesa, né, meu povo? A diferença da hereditariedade para a demanda espiritual. Mas, pai, como que eu sei que é só do cotidiano? Quando muitas das vezes você estiver desatento à situação. Se você não estuda para uma prova, como que você vai passar por essa prova? A não ser que você tenha muita sorte. Fora disso, você não estudou, você não está apto para realizar aquela prova. Então tem coisas da vida que são desleixo. Não estou chamando ninguém de desleixado aí, não. Depois vai lá me acusar no meu Instagram. Ah, pai, por que tá... Não. Desleixo, muitas das vezes, a falta de atenção. De deixar para depois, eu vou resolver adiante. E isso tudo vai te trazendo um peso, uma amarração para a sua vida. Pequenas coisas que você deixa por fazer, quando você vê, vira um bolo de coisa.
E aí esse problema, ele é seu. Você vai precisar rever seus hábitos, suas atitudes, para as coisas começarem a se equilibrar, a se alinhar novamente. Então, vocês perceberam a diferença entre os 3 pontos que trazem a espiritualidade? Então, se atentem a isso. E corre lá no meu Instagram e me conta qual a sensação que você já teve na sua vida. Você já teve sensação de demanda espiritual? Você já teve sensação de hereditariedade? Ou é somente desorganização do seu dia a dia? Porque às vezes pode ser desorganização do seu dia a dia. Me conta qual dessas sensações você já teve dentro do seu caminho. E dentro do nosso Instagram também vocês mandaram algumas perguntinhas lá para mim. Decorei tudo aqui já. Eu estava olhando e corre para lá e corre para cá no Instagram e eu vi algumas perguntas que vocês mandaram que era relacionado à espiritualidade, a quando procurar espiritualidade, a quando frequentar um terreiro, como que eu sei se a minha energia está positiva ou negativa. E eu agradeço a cada um de vocês que está colaborando para a gente criar um programa recheado de espiritualidade, recheado de ensinamentos e de coisas boas para cada um de vocês que nos acompanha. E uma das perguntas é: quando eu devo procurar um terreiro? Gente, terreiro não é passarela, né? Templo religioso não é passarela. A gente procura não porque a gente está mal ou porque a gente tem uma demanda, a gente tem que procurar porque a gente quer uma evolução espiritual. Terreiro, igreja, cenáculo, paróquia, templo, não são passarelas para que você chegue lá porque você está com uma dor. Isso não é UPA, não é posto de saúde, que você vai só quando está com dor. Espiritualidade, ela é todo dia. Então, quando a gente procura um terreiro, a gente tem que procurar para desenvolvimento, para evolução, para agregar ao nosso caminho, à nossa trajetória, um aprendizado, uma lição, e estar disposto a cumprir a liturgia daquela religião, daquele culto que a gente adentra. Assim como também quando procurar a espiritualidade. Não só no momento de dor. Porque se você faz a manutenção do seu caminho, ou seja, você percebeu que as coisas estão dando indícios de que elas vão dar errado, você vai, procura a espiritualidade e então começa já a alinhar o seu caminho. Você vai prever uma situação. Você vai evitar um caos dentro do seu próprio caminho, dentro da sua própria trajetória. Então, a dica de ouro que eu dou para cada um de vocês é: não espere sucumbir à dor, à turbulência, ao caos, para que você possa tomar uma atitude. Pequenos detalhes fazem toda a diferença. Se lembre, a espiritualidade, ela te olha pelas suas ações. Não se esquece disso. E no próximo bloco, nós temos o nosso ensinamento de axé, que eu vou dar uma dica valiosa para você fazer em casa, para se livrar da energia negativa. Então, já pega o seu café e vem comigo. E vamos lá para o nosso ensinamento de axé. Aqui no programa Café com Axé, a gente tem esse quadro para trazer para você aí de casa uma direção, uma orientação e sempre uma dica valiosa para você poder se cuidar. Porque a espiritualidade, ela é como um banho, precisa ser constante todos os dias. Muitas pessoas, elas acham que precisam de grandes coisas para poder mover o seu caminho e estar mais próximo do espiritual. Mas às vezes são detalhes que fazem toda a diferença. Às vezes na sua vida, no seu pensamento, na sua ideia, que você tem que montar aquela oferenda num alguidar, que são as vasilhas de barro, que você tem que chamar atenção para aquilo, e na verdade é muito mais simples. Existem simpatias, existem fundamentos, ecós, proteções espirituais. Você pode fazer num vidro de conserva, por exemplo, e vai proteger a sua casa e o seu lar. Mas eu quero chamar a atenção não só para a dica de hoje, que é uma dica valiosa, que vai te trazer assim proteção, caminho, mas eu quero chamar a atenção para você que muitas das vezes já pulou de galho em galho. Se você não pulou de galho em galho, você conhece uma amiga, um amigo que já foi no Pai de Santo, já foi numa cartomante, correu lá, correu cá, e muitas das vezes tentou resolver o seu problema e nada.
Ou aquela amiga que faz uma simpatia em casa para querer trazer o amor de volta, para querer trazer o seu grande amor de volta e aquela simpatia não acontece. Existem casos e situações que você precisa de uma ajuda específica. Você estiver com uma dor, você não vai se consultar com a sua amiga, você vai procurar um médico especializado, né? Ele é o portador daquela ciência da medicina, do entendimento, para poder te ajudar e te diagnosticar. Então existem problemas dentro da sua vida que você não vai remediar com a dica que eu estou te dando aqui no programa, que é uma dica paliativa. Você vai precisar procurar uma ajuda espiritual de alguém especializado para isso. Ou seja, de um sacerdote, de uma sacerdotisa, de um pai, de uma mãe de santo, que vai conseguir limpar você, abrir seus caminhos, tirar o teu negativo e passar ele para o positivo. Porque dentro das religiões e do culto de matriz africana, oferendas, ebós, sacudimentos, trabalhos espirituais, eles são para evolução, ou seja, para fazer com que venha o seu caminho progredir, né? Então, tiramos o negativo para que você receba o positivo. Mas a dica de hoje é valiosa, você vai poder realizar ela dentro da sua casa, assim, ó, tirar tudo com burucu. Mas, pai, o que é cumburucu? Depois eu vou explicar para vocês. É só ficar ligadinho aqui comigo, não sai daí, pegar o seu caderno para você anotar essa dica que eu vou estar te dando hoje. Pai, e se eu perder a dica? E se eu fizer ela errada? Não, você não pode fazer errado. Você tem que fazer exatamente do jeito que eu vou lhe ensinar. Né? Você também pode acompanhar o nosso programa depois lá pelo nosso canal do YouTube. Nós temos um canal do YouTube do Café com Axé. Você pode estar acompanhando o nosso programa por lá e ver novamente a dica e a simpatia. Mas antes, deixa eu contar o milagre, contar o testemunho, contar algo que eu recebi lá no meu Instagram. Na última semana, no último programa, nós tivemos a dica do alecrim, que o pai passou aqui para vocês, né, para colocar no travesseiro. E nós tivemos uma mamãe que tinha um problema muito sério com seu filho, não dormia, chorava a noite inteira, né, muito perturbação, porque às vezes a criança ela pega quebranto. Né, muita gente volta, muita gente próxima, a criança pega quebranto e acaba trazendo essa turbulência para o sono. Então, ela colocou o alecrim sobre o travesseiro, embaixo do travesseiro, e essa criança dormiu perfeitamente, lindamente. E ela veio nos relatar, né, lá no nosso Instagram. Então, saiba que você aí de casa, você mesmo que está me assistindo, ó, presta atenção aqui. Não deixa de fazer o que nós ensinamos aqui. Porque o que a gente ensina são coisas que você pode fazer em casa, não vai te trazer nenhum karma, nenhuma consequência negativa, nenhuma cobrança espiritual, mas vai te ajudar a melhorar o seu dia a dia e te aproximar da sua espiritualidade, da sua ancestralidade. Então vale a pena você tirar o teu tempo, fazer essa magia, fazer esse encanto, porque você vai ter êxitos. Mas sem delongas, porque senão eu vou ficar falando demais, né? Para você tirar o cumburucu, o negativo, sabe aquela vizinha invejosa que passa na porta da tua casa e tudo começa a desandar, tudo começa a estragar, nossa, aquele clima pesa, você com seu companheiro, com a sua companheira começa a brigar, já vira aquele clima, a criança chora, e aí o que estava, geladeira que estava certa já para de gelar, já vira uma bagunça que você fala assim, meu Deus do céu, eu só recebi a minha vizinha, a minha amiga, que me diz tanto querer. Às vezes aquela pessoa tem uma companhia espiritual com ela, uma energia carregada, uma energia pesada. E essas energias pesadas, densas, carregadas, elas se chamam cumburucus. São espíritos, né, que acompanham, que sugam e drenam a energia do ambiente ou de uma determinada pessoa. Isso é cumburucu. Eu falei que ia contar, trouxe aqui para vocês. E muitas das vezes, né, essa vizinha, essa amiga, né, acaba atrapalhando a tua vida. Lá no teu serviço, aquela pessoa invejosa, você não consegue atingir tuas metas. Faz, trabalha, mas não atinge suas metas. Na sua casa, muita briga, muita confusão. Então, o que eu vou te ensinar hoje é algo simples, mas que você vai fazer e vai perceber a diferença assim, imediatamente nas energias da sua casa, nas energias do seu lar.
primeiro de tudo, você precisa descarregar o seu corpo, a sua energia. Um banho de água e sal grosso. Um punhado de sal grosso, 2 litros de água, pode ser água morna, não tem problema. Vai jogar do pescoço para baixo. A partir do banho de água e sal grosso, um banho de água morna com uma mão de açúcar. Banho doce. E vai jogar do pescoço para baixo. Por quê? Porque o banho de sal grosso ele descarrega energia. Então ele tira energia positiva, negativa, ele tira tudo. E o banho de açúcar ele vai positivar o teu campo para atração, para magnetismo. Fez isso, você pode pegar uma vasilha de louça, uma vasilha de plástico, um vidro de conserva, né? Você vai colocar ali dentro 4 ovos brancos, no meio uma pedra de carvão e 4 dentes de alho, com casca e tudo. Tá? E vai cobrir com um pouquinho de sal grosso essa magia. Vai colocar atrás da porta de entrada da sua casa. Exatamente a porta de entrada da sua casa, você vai colocar. Pai, eu não posso pôr atrás da porta de entrada da minha casa. Coloque, então, atrás do portão de entrada da rua para a sua casa. Você coloque um portal de entrada, onde as pessoas elas passam por ali para se adentrar ao seu ambiente, ao seu quarto, à sua cozinha, à sua sala, enfim, ao seu ambiente. Coloque na entrada e renove essa magia que eu estou te ensinando, vocês vão renovar ela de 7 em 7 dias. O que eu faço para despachar as coisas? Coloca num paninho branco no pé de uma árvore. Pronto. Renova de 7 em 7 dias. Você vai manter sua casa limpa, sua casa equilibrada, você vai perceber que as energias negativas, as energias de caos, de briga, de confusão, de inveja, vai embora. Mas o principal dessa magia é aquela amiga fofoqueira que tem inveja, que quer te atrapalhar, que quer atrasar a tua vida, que te olha de um lado, fala uma coisa na tua frente, por trás fala outra. Vai blindar, vai bloquear essa energia dessa pessoa. Ela pode até conseguir chegar na sua casa e entrar na sua casa, mas a energia dela vai ficar do portão para fora. A hora que ela for embora, ela carrega a energia dela e ó, pica a mula dela e vai com aquilo que ela trouxe, mas não fica no seu ambiente, não fica no seu lar, não fica na sua casa. Então faça com muita fé, faça com muita convicção, tá? E ó, não se esqueça, tem que ser do jeito que eu te ensinei. Banhos e depois faz a magia. Não se esqueça disso. E também, presta atenção, você aí de casa. Presta atenção aqui agora comigo. Alguns segundinhos. Você tem que ter ação para que a espiritualidade te enxergue. Espiritualidade, ela não é possessão, ela é ação. Ou seja, ela não vai adivinhar o que está dentro da sua cabeça, do seu pensamento, do seu caminho. Mas ela vai te medir pelaquilo que você está fazendo e aquilo que você está emanando. Então, quando nós fazemos algo dentro do espiritual, se abre uma espiral de prosperidade, de sorte, de caminhos abertos. Então, faça a dica e depois corre lá no meu Instagram e me conta como que você se sentiu depois de ter feito essa dica, depois de ter realizado essa magia na sua casa. O que foi a boa nova? Porque eu sempre gosto de ouvir o que vocês têm para poder me dizer. Então, esse foi o nosso ensinamento, a nossa dica valiosa. Anotem aí, tá? E agora, no próximo quadro, nós temos Histórias de Axé, quadro maravilhoso para você de casa aprender um pouquinho mais da espiritualidade. Mas antes de irmos para o Histórias de Axé, vamos para o intervalo comercial. Fica ligadinho, vai lá, corre, pega o seu café, seu chá, mas não sai daí, tá? Que já já nós estamos de volta. E estamos de volta com o nosso programa Café com Axé.
é para você que tem fé. Café com axé não é para qualquer um não, hein? É espiritualidade, conversa e reflexão dentro da sua casa todas as manhãs. Vem comigo que agora nós vamos começar o nosso quadro Histórias do Axé. É um quadro que a gente conta relatos, situações sobre entidades, mundo espiritual, sobre tudo o que envolve elementos que envolvem a espiritualidade. E quem vem trazendo isso para nós, quem vem trazendo as histórias do Axé, é Pai Eduardo, mais uma manhã aqui com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Benção, meu pai. Bom dia a você de casa. Agradecendo mais uma vez a presença, a oportunidade de estar aqui, né? A gente partilhar essas manhãs tão gostosas de tanto axé. Com certeza. Com você aí de casa, né? Tomando aquele cafezinho quentinho. E aí me fizeram uma pergunta esses dias. E se eu não tomo café? Como que fica o axé? O axé é para todo mundo. Pega um copo de água, um copo de leite, um copo de refrigerante. O importante é você estar aqui com a gente. Não deixar o axé passar, não deixar o axé parar. E axé, ele é união. Ele é força, ele é entendimento. No nosso programa de hoje, Pai Eduardo, a gente está falando muito, desde o princípio, sobre quando a pessoa deve procurar uma ajuda espiritual, deve procurar um auxílio espiritual. E eu trago para você a pergunta: como a espiritualidade ela pode ajudar as pessoas? Porque às vezes, de forma remota, às vezes a pessoa não encontra um templo perto da casa dela, às vezes a pessoa não tem como ir até um templo porque sofre algum tipo de preconceito, Claro. família e tudo mais. E aí? Como que fica? Como que é? Como que funciona? Como que a espiritualidade ela pode ajudar as pessoas? Qual que é o Sim. primeiro passo que as pessoas precisam dar? Então, pai, quando a gente fala sobre espiritualidade, sobre fé, principalmente, a gente fala sobre algo que não existe distância, né? Não existem limites. Claro que dentro da nossa religião, das religiões de matrizes afro, existem alguns atos, algumas questões que exigem o nosso corpo presente. Mas, no geral, uma consulta, uma orientação, aquilo que a gente precisa ouvir de palavra da espiritualidade, ela pode ser realmente à distância. O primeiro passo é buscar, entender. Eu quero uma ajuda, eu estou precisando disso. Então eu vou buscar um sacerdote, um templo, vou buscar uma consulta espiritual, pai. Esse é o primeiro passo para que a gente possa compreender a raiz dos problemas da nossa vida. Exatamente, Pai Eduardo. E assim, porque eu acho que tudo parte do princípio do diagnóstico. Você não vai na sua vida, no seu dia a dia, sentir uma dor e tomar um remédio por conta. Isso é errado, não pode. Tem que procurar um médico para diagnosticar e de orientar qual é o remédio que você tem que tomar. E eu acho que. Eu acho não. Eu tenho certeza que dentro da espiritualidade é da mesma forma, não é mesmo, Pai Eduardo? Sem dúvidas, meu pai, sem dúvidas. A gente não se automedica, né? A gente precisa da orientação de um mais velho, a gente precisa da orientação de alguém que saiba e que tenha conhecimento e sabedoria para nos ajudar, né? Para que possa identificar a raiz do nosso problema, aquilo tudo que a gente vem passando e, claro, o remédio certo para que a gente possa tomar. Então, buscar isso, buscar esse conhecimento com quem tem conhecimento vai ser um passo gigantesco para que a gente possa compreender a nossa vida, os nossos problemas, as nossas oscilações, porque a gente sabe, né, que nem todo dia a gente vai estar feliz, nem todo dia a gente vai estar triste, mas existem razões, existem porquês que têm respostas espirituais, não é, pai? Exatamente. E na verdade, assim, tem porquê, eu costumo dizer para minha vida, tem porquê que a gente tem resposta rápida, tem porquê que a gente tem resposta mais lenta e tem porquê que a espiritualidade ela abafa a resposta, porque senão a gente surta. Não, é verdade. Imagine se eu ouvir uma situação que você não queria ouvir ali, naquele momento que você não está bem e você surta. Não, a espiritualidade eu acho que ela tem esse discernimento, essa orientação. Mas assim, pai, como é feito esse atendimento? É usado algum elemento, algum tipo de entidade? Como é feito a consulta espiritual? Porque assim,
Tem muita gente que está nos acompanhando no nosso Café com Axé que não entende, que não sabe, né? Às vezes fica em Sim, dúvida do que procurar, de como procurar, para saber se ela está realmente indo para um caminho certo, né? Quando sim. procurar, Orientação, qual né, pai? oráculo, né? Uhum. Procurar, quais oráculos existem. Conta um pouquinho para gente. Pai, quando a gente vai falar sobre oráculos, né, sobre essa questão desse contato com a espiritualidade, oráculos nada mais são do que um contato com a espiritualidade. Esse contato ele é feito por pessoas que são realmente propícias àquilo dali, assim como o senhor, sacerdote, babalorixás, que tem o jogo de cartas, o jogo de búzios, o jogo de tarô, cada um, pai, com a sua finalidade, né? Cada um com o seu aspecto ali. Por exemplo, o jogo de cartas ele vai trazer uma questão muito atual, muito presente. O jogo de tarô, algo mais minucioso, mais detalhado, mais cirúrgico para a vida de cada um. E os búzios, muito pelo contrário do que a grande maioria das pessoas acha, né, que é só ver o orixá, que é só isso ou aquilo. Não. Os búzios eles trazem uma abrangência muito grande do nosso momento atual, do nosso presente e também, claro, né, a resposta da nossa ancestralidade dentro do nosso caminho, né, pai? Os búzios. Eu sou apaixonado, sou suspeito em falar do oráculo de Búzios, oráculo de Exu, porque eu falo que é as numerologias que regem nossa vida. Com certeza. Porque o Búzios, ele além, alguns têm o método de caída e outros têm o método de numerologia. Eu uso de numerologia, né, dentro do meu templo religioso. Mas você aí de casa, você já sentiu vontade de fazer uma consulta espiritual? Às vezes você está meio conflituoso, conflituosa, passando por um problema, uma dificuldade e não consegue dar o próximo passo. E você de casa, muitas das vezes, tem esse medo, essa insegurança e saber se vai procurar ou não vai procurar um sacerdote para fazer uma consulta espiritual. Você tem medo, não tem terreiro perto, fica aquela confusão toda, aquela bagunça toda. Não se preocupe com isso. Você pode seguir lá no nosso Instagram e lá você vai ter diversas opções de realizar a sua consulta à distância. Exatamente, no conforto da sua casa, no conforto do seu lar, você poder receber as suas orientações da espiritualidade com clareza e com direcionamento. Ai, pai, mas eu não acredito que a espiritualidade. Como não acredita? O seu DNA, o seu nome completo, sua data de nascimento. Você é esse DNA. E esse DNA pode ser acessado de todo lado. Exato. Como que tem, né, pai Eduardo, muita gente que acredita que uma vela pode fazer maldade para ela, pode destruir a vida dela, mas uma vela não pode abençoar ela? Como que pode essa crença toda? Então, a espiritualidade ela não tem limites, ela não tem fronteiras, não tem geografia Exatamente. para a espiritualidade. Quando um psicólogo, um psiquiatra, você consegue né, cuidar da tua mente, do teu A psicológico, do teu terapia, né, emocional, pai? terapia, à distância. Com Não certeza. consegue? Então a espiritualidade também pode ser à distância. Não julgue para não ser julgado, que é feio, hein, amiguinho? É dessa forma mesmo, pai. E o senhor, pai? O senhor joga oráculo? O senhor atende com oráculo também? Eu jogo também, pai. Eu atendo o oráculo dos búzios de Exu, das cartas, o jogo de tarô também, né? Então a gente tem essa forma, né, de ter o recado da espiritualidade, a palavra da espiritualidade, né? E tudo isso, claro, que vem de uma casa fundamentada, vem de um mais velho a qual eu ganhei tudo isso, né? Da espiritualidade, né, pai? Como a gente fala, e o senhor toca muito nesse assunto, pai, que é a questão de fundamento e tradição. Nada é da cabeça das pessoas. Se alguém inventar algo, não é tradição. Tradição é algo que vem sendo passado de ancestralidade, né, pai? Assim como acredito que o senhor também não inventou a sua mão de cartas, a sua mão de búzios, a sua mão de tarô, né? Teve uma trajetória, teve alguém por trás de tudo isso também, né, pai? Existe uma trajetória, né? Oráculo é passado de um mais velho para um mais novo, de um mais velho para um mais novo. A espiritualidade é muito como o tempo antigo, tradicional, mais velho, mais novo, mais velho, mais novo, né? A avó que dava para mãe, que a mãe que dava para filha, e passava por aí adiante. A espiritualidade ela traz muito essa tradição também. Eu estava aqui pensando comigo, eu já vi muito isso acontecer. Eu vou ser de casa. Você já viu? Se não viu, você vai ficar
sabendo disso agora. Que você pode chegar numa loja de artigos religiosos e comprar o baralho. Isso te faz cartomante? Aí é um assunto bem polêmico mesmo. E acredito que polêmica todo mundo gosta um pouquinho, né? Na minha opinião, sincera, pai, não te faz cartomante. Não te faz cartomante. Da mesma forma que nas outras, vou usar profissões, né? Você não se forma um doutor porque você foi e comprou um bisturi. Você não se forma mecânico porque você foi e comprou uma chave de roda. Tudo tem uma história, um traçado, um conhecimento, né? Claro que parte de uma atitude de querer, mas tudo isso vem alinhado com tradição, com espiritualidade, com fundamento, com mais velho, com hierarquia. E é isso que diferencia hoje, pai, uma casa séria, assim como é a do senhor, de tantas e tantas outras, né? Claro que não julgando a panela de ninguém, mas realmente trazendo essa situação, sabe, pai? E a sua opinião sobre isso, qual que é? Olha, eu tenho minha visão. Eu não sei se você de casa tem a mesma visão que a minha, mas tudo que é oráculo é sagrado e tem que saber ser manuseado. Axé. Não pode ser manuseado de qualquer forma, de qualquer maneira. E estamos falando de vidas, de almas, de emoções, de espíritos, de sensações, de sentimentos. E se eu falo uma coisa para você que não é certeira e isso te causa dano? Se te causar um dano que você reverte, tudo bem. E se for irreversível? Porque eu já vi pessoas traumatizarem por coisas que escutaram em consultas de pessoas despreparadas. Porque você tem que estar preparado para lidar com o próximo. Exato. Na fala, em tudo. Então, assim, eu digo que sem tradição não existe geração. Então, para mim, não gera. Não vai gerar resposta, não vai gerar credibilidade, não vai gerar um auxílio. Pode ser uma pessoa que tem uma palavra boa, mas não tem tradição, não gera. Exato. Né? Então, eu não sou nem contra nem a favor, porque cada um faz na sua casa o que bem entende, mas dentro do templo Caminho das Águas Encantadas, tá? Inclusive você pode estar conhecendo o nosso terreiro, conhecendo o nosso axé. A gente segue uma tradição onde tudo é passado. Onde todos têm direito, mas o seu direito chega ao seu tempo. Exato. E tem que respeitar o tempo, né? Tem. Porque a vida, a gente tem que respeitar o tempo dela. Né? Uma criancinha, um bebezinho, você não pode, né, lá de 6 meses, você pode pegar e dar um pedação de carne para ele, um pedação de bife, um pedação de pão. Coitada da criança. Não vai porque ela não tem, o aparelho digestivo dela não está pronto para fazer a digestão daquele alimento. Exato. E como também você não vai pegar e dar um carro para uma pessoa que não tem habilitação com menos de 18 anos. Não tem você preparo, tá indo contra né, a pai? lei. Não tem preparo para isso. Exato. Por mais que saiba, não tem a hora, não é a hora. Não tem a idade, não tem o tempo. Então a gente tem que respeitar a nossa idade, o nosso tempo, o nosso espaço. Quando a gente pula etapa, a gente pula a vida. E o que é pular a vida? É atrasar a sua própria caminhada, a sua própria jornada. Aquilo que era teu, que você ia pegar ali na frente, fica lá para trás. E isso não é só religiosidade, não. Não é só sobre baralho, não é só sobre búzios, não é só sobre religião. Sobre a vida, sobre né, pai? a vida, né, pai? Exato. Porque muitas das vezes as pessoas elas pulam etapas na vida. Em relacionamentos e por aí vai. Ou o senhor não acha isso? Com certeza, pai. Quando a gente fala sobre o cotidiano, né? E hoje a gente vive um mundo muito acelerado, muito para ontem, né? As respostas, o movimento, a gente espera que tudo se organize, mas a espiritualidade ela é muito cirúrgica e ela nos mostra que dentro da nossa fé tudo tem o seu tempo. Uma relação, num trabalho, num emprego, numa construção. Então, tudo é o tempo, pai. E aquilo que a gente acaba pulando etapa, a gente não se prepara para o que tem a vir adiante, né? Então, acaba sendo algo, digamos que em vão dentro do nosso caminho, né, pai? A vida sem propósito é uma vida vaga, uma vida desorientada. Essa é a realidade, meu povo. Essa é a realidade. Você sabe que café com axé é para tocar no seu coração, é para tocar na sua alma, para mexer com a sua fé e te trazer para a realidade.
Não estou aqui para poder fazer com que você veja uma religião A, uma religião B, não, mas sim para que você veja a espiritualidade, que está sobre todas as religiões e todas as crenças. Que você veja que você tem valor, você tem sonhos, tem propósitos, tem um ideal para a sua vida, um propósito para a sua vida. Eu costumo dizer, por aí, pelo mundo afora, com as pessoas que eu atendo, com as pessoas que eu converso, que sonhar é rejuvenescer a alma. Axé, meu pai. Exatamente. Se as com pessoas certeza. sonhassem, elas seriam menos tristes. Porque você sonha, você imagina, você idealiza, aquilo vai atraindo. É muita lei. Eu acredito assim na lei do universo, demais da conta. Com certeza. Com certeza. A lei da atração, ela não falha. Não, ela não falha. E já já nós vamos para o nosso último quadro, que é a reflexão com as cartas ciganas. Só que hoje eu vou trazer duas coisinhas dentro da reflexão com as cartas ciganas, maravilhosa, para duas pessoas que mandaram para mim lá no Instagram. E depois você vai poder mandar também. É só nos acompanhar também no Instagram e não deixar de marcar aí na sua agenda, todas as manhãs, às 9 horas, café com axé, o axé dentro da sua casa, dentro da sua vida, com espiritualidade, com leveza e com tranquilidade. Então pega mais um golinho de café e vem comigo para esse próximo quadro. Não sai daí não. Axé. E agora vamos lá para a nossa reflexão do dia com as cartas ciganas. A gente estava falando tanto de baralho com o pai Eduardo nas histórias de axé, que agora chegou a hora das cartas ciganas, né? Baralho cigano, ele traz direcionamento, ele traz orientação, ele traz clareza, ele traz previsão, mas principalmente conselho. E eu deixei no último programa nosso Instagram. Muitas pessoas mandaram perguntas sobre a sua vida. E eu vou hoje responder duas perguntas, vou tirar duas cartas para duas pessoas, duas espectadoras que deixou sua pergunta lá no nosso Instagram. E eu vou estar respondendo para vocês aqui hoje. Então, se você quer a sua pergunta sendo respondida lá no nosso... Se você quer que a sua pergunta seja respondida aqui no programa Café com Axé, deixe ela lá no nosso Instagram e eu vou estar trazendo para vocês aqui. E a primeira pergunta, vamos ver aqui. Ela é da Juliana. Ela quer saber como vai ser os próximos dias no aspecto financeiro, na questão financeira dela, né? Como que vai fluir a parte do dinheiro. Então vamos lá ver a pergunta da Juliana. Tchau, Oriô. Lembrando que você que nos acompanha aí de casa, pode mandar a sua pergunta lá, que eu vou estar escolhendo sempre duas perguntas para ser respondida. Não fica com vergonha não, né? Não pode ficar. Perguntar à vontade. Tchau, Oriô, Juliana. Financeiro. Olha, Juliana, a primeira coisa que a espiritualidade ela fala é muita perca, muito dano, muito atrapalho, tá? Financeiro. Eu vejo você assim numa redoma de acontecimentos negativos, de acontecimentos pesados, mas aqui que te salva é a carta do Cavaleiro, que ela fala sobre caminho, sobre prosperidade, sobre sorte, sobre desenvoltura, sobre ciclos positivos. Então, assim, esse momento que você está passando, ele vai durar aí mais umas 2, 3 semanas e você vai ver que vai clarear muito bem. Vai trazer muita sorte, muita prosperidade, muita alegria e muita felicidade para a tua vida. E ó, dinheiro no bolso. Gloriou, povo cigano. Muito dinheiro no bolso. E a nossa próxima pergunta, ela é do Matheus. Matheus, ele trabalha com atendimento, né? E ultimamente as vendas dele estão muito fracas. Então, assim, ele quer saber como vai melhorar, se vai melhorar as vendas dele e o que está acontecendo. Bom, vamos lá, Matheus. Primeiro, eu agradeço a cada um de vocês que está nos acompanhando. Esse é o Café com Axé, entrando na sua casa, no seu lar.
trazendo felicidade, espiritualidade, alegria e uma conversa solta. Oriô, pô. Esse é o nosso quadro Reflexão com as Cartas Ciganas, que você pode estar mandando a sua pergunta lá no nosso Instagram também. Vamos lá ver o caminho do Mateus. Tchau, Oriô, salve Cigano Pablo, salve todos os guias, mentores espirituais. Então, Mateus, tá? A gente vê aí, ó, problema muito sério, você se cobrando demais, tá? A Torre fala aqui sobre cabeça, pensamento, cobrança, né? A carta da mulher fala sobre você muito indeciso, tá? Você precisando dar uma acendida no seu magnetismo, no seu empoderamento. E o navio, ele fala sobre uma mudança que tem que tomar aí. Então, assim, as rédeas estão nas suas mãos. Só que você precisa tomar a decisão do seu caminho. Não adianta esperar por fulano, por beltrano, por ciclano. É você que tem que tomar a decisão do seu caminho. E parar de se cobrar, de se questionar, de criar coisas na sua cabeça, picuinhas na sua cabeça, porque isso só drena a tua energia e não te traz retorno positivo nenhum, tá? Então, meu povo, agora vamos lá saber o que o universo quer nos contar no dia de hoje, né? Que hora é essa que a espiritualidade vem trazendo um direcionamento, uma clareza, um ciclo novo pra gente, né? Eu fico ansioso por essa hora, Pai Eduardo, Eu porque também, é pai. o momento que a gente direciona o nosso dia inteiro. É o nosso conselho. É a espiritualidade olhando pela gente. Optia Exato. Oriô, como vai ser nosso dia? Qual a orientação? Qual é o conselho da ancestralidade, da espiritualidade? E esperamos que seja muito positivo, né, pai? Esperamos que seja positivo. Show, coisa ruim. Não, show, coisa ruim. Olha só. Ixi. Quando vem a carta da raposa aqui, a pessoa já fica alerta, já fica desesperada. E não, a carta da raposa não representa coisa ruim, tá perdendo. Ela representa aqui, ó, astúcia, inteligência, esperteza. É o momento ali, ó, de você entrar nos ciclos e tomar a decisão. Porque esse jogo aqui, ó, a espiritualidade fala sobre oportunidade, sobre caminho, sobre você trabalhar a sua energia masculina, sua energia do poder, da dominação. Hoje é um dia que você vai precisar tomar atitudes que dominem o seu ciclo, dominem a sua volta. Você tem oportunidades, decisões a serem tomadas, decisões a serem trilhadas, mas você vai precisar agir com inteligência, vai precisar agir com astúcia e principalmente com poder, com dominação. É o que a espiritualidade fala. Firmeza, Domine, né, pai? o âmbito. É firmeza, Trazer exatamente. as decisões. Você, sem firmeza, pensa comigo, meu amigo, minha amiga. Você vai tomar uma decisão importante, você vai ir atrás do seu sonho, do seu projeto, você vai sem firmeza? Quem que vai acreditar em você? Então aqui, ó, sacode a poeira, levanta, dá a volta por cima, que você é muito mais. E a espiritualidade, ela fala isso pra gente hoje, que você é muito mais. Essa é a reflexão que a espiritualidade traz nesse momento, nessa hora, para todos nós. E já vamos chegando ao final de mais um programa, mas antes é a hora sagrada do momento ancestral. Momento ancestral que traz aquela palavra da espiritualidade, aquele direcionamento, aquela leveza para você, para a sua vida, para o seu caminho, para o seu momento espiritual. Então não se esqueça, espiritualidade ela não é má, ela é boa, mas você precisa fazer a sua parte, despertar ela dentro do seu caminho, dentro da sua vida. Axé, meu pai. Não desanime. Se está difícil, é um processo de mudança. Pai Eduardo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Meu pai, sua bênção pelo dia de hoje, que o nosso dia seja abençoado, carregado de axé, carregado de coisas boas, de mudanças, de transformações. E que todo mundo que está nos assistindo hoje, meu pai, tenha tudo isso também, né? E sinta revigorado com a nossa presença. Axé. E eu agradeço a cada um de vocês, meu amigo, minha amiga, por permitir que a gente estivesse dentro do seu lar, levando esse café maravilhoso, essa conversa solta,
essa reflexão e essas análises do mundo espiritual para a sua vida, para o seu lar. Isso é Café com Axé. Então, Axé. muito axé na sua vida, muito axé no seu dia. Fique agora com o Momento Ancestral e até o próximo programa. Um beijo no coração. E sobre a questão do senhor como espírito, essa ajuda, esse auxílio às pessoas, como que seria? Para eu ajudar as pessoas? Isso, meu pai. Eu não vim no mundo para ajudar todo mundo. Eu não sou criador. Tenha essa ideia de que espírito, Exu, vai ser onipotente, onipresente, onisciente, porque não é. Claro. Exu tem obrigação com o aparelho que vem com a sua comunidade e com aqueles que se achegam à sua comunidade. Eu tenho obrigação com quem vem até mim. Então, quem vem até mim, eu posso ajudar. Porque a minha química, Exu Meia-Noite das 7 Encruzilhadas, quando vivo, o ancestral me chamava Maurício Vaz de Nascimento. Eu venho com uma ligação para o caminho, para a prosperidade, para a sorte, para a riqueza, para o empoderamento. O que eu posso ajudar? Precisa de Jacué, de Pataco, de Filebé, precisa de caminho, de realização, de inteligência, de sabedoria. Eu posso te ajudar. Eu tenho química para isso. Precisa se valorizar, precisa sair de uma situação que vai estar deprimente, eu te levanto. O meu prazer é ver as pessoas felizes e comandando. Claro, aí. Gosto de formar pessoas que são comandantes, de lideranças. Então, quer ser grande, quer liderar o próximo, fortalecer, quer crescer, prosperar, entenda que é um processo. Mas nesse processo eu posso lhe ajudar, posso lhe fortalecer. Os corações traídos, eu também ajudo. Perfeito. Quem busca a verdade, no lado amoroso, no lado da emoção, eu ajudo. Mas tem que ter caminho, senão não vale.